Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estão se cuidando, quietinhos em casa, né? Respeitando aí as orientações que estão passando pra gente. Então, qualquer coisa aí, a gente vai conversando pelo grupo, tá? Então, qualquer dúvida, vocês podem me procurar por lá, tá bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho do conteúdo do capítulo 14. Então, a gente vai falar um pouquinho lá da página 68. E o nosso tema é sistema endócrino, tá? Que é o que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Bom, o que é um sistema endócrino? Quando a gente fala de sistema endócrino, a gente já precisa entender que a gente vai falar um pouco de glândulas, tá? Então a gente vai soltar algumas glândulas e falar um pouquinho a respeito. Outra coisa importante é que toda glândula ela vai secretar um hormônio. E isso é muito importante para nossa conversa aqui nesse vídeo. Então, todas as glândulas que eu for falando para vocês, vocês vão ver que ela tem um hormônio sendo produzido com alguma função que vai trazer equilíbrio para o nosso corpo, tá bom? Esses componentes e essas glândulas são várias, algumas vocês já devem ter ouvido falar. Outras, às vezes, as pessoas não conhecem tanto, mas a gente vai falar aqui e vai entender um pouquinho dos hormônios que ela secreta, tá bom? Só para a gente entender um pouquinho sobre a importância do hormônio, né, na quantidade correta, nem a mais e nem a menos, eu trouxe algumas imagens. Essa primeira foto que eu trouxe aqui representa todas as fotos que eu vou mostrar representam alterações de glândulas, tá? Essa glândula aqui, por exemplo, ela é uma glândula que produz um hormônio que a gente chama de hormônio GH. O GH é um hormônio do crescimento, que no nanismo, no quadro de nanismo, esse hormônio é baixo, é em pouca quantidade a produção, e aí por isso não tem o desenvolvimento da estrutura óssea, de toda a estrutura de crescimento dessas pessoas. Esse GH ele também pode ser produzido em excesso, e aí a gente teria um caso do gigantismo, que já é uma situação bem oposta, né? Que já é a glândula secretando bastante GH e a pessoa crescendo aí além do esperado, tá bom? Quadros de obesidade e emagrecimento em excesso também está relacionado às glândulas. As glândulas também ajudam nessa regulação do peso, tá? Então isso é muito importante da gente conhecer quando a gente fala aí também de obesidade e emagrecimento. Algumas doenças também, como o bócio, que é essa daqui, que é quando as glândulas que ficam aqui próximo da região do pescoço, elas super aumentam por conta da produção de hormônio delas. Então a gente vai conhecer um pouquinho dessa alteração do bócio. E entre outras que a gente vai ver aqui ao longo desse vídeo, tá bom? Só pra gente entender, pra gente iniciar, toda glândula, ela secreta, para ela ser uma glândula, ela precisa secretar um hormônio. Então, isso é uma regra, tá? Então, para ser chamada de glândula, para ela receber essa coroa de glândula, ela precisa estar secretando algum hormônio. Algumas secretam até mais de um, tá? Então, a gente vai conhecer. Existem várias delas, a gente vai conhecer algumas glândulas aí, e cada uma vai regular uma estrutura e uma situação diferente do organismo. Para a gente começar a entender a primeira glândula, quero falar da glândula do hipotálamo, que é uma glândula que está bem escondidinha ali no nosso crânio, bem lá no meio. Ela é bem pequenininha e ela secreta diversos hormônios. Esses hormônios eles vão regular tanta coisa do nosso corpo que a gente fica até abismado, né? A gente fala, como que uma glândula tão pequenininha secreta hormônios que regulam muita coisa do nosso comportamento, do nosso padrão, né? Então ela regula a temperatura do nosso corpo. Então ela que mantém a temperatura dos 36 ao 37, que é a temperatura ideal, é ela que está ali segurando, mantendo, tá? E é ela que também vai superaquecer quando tem um quadro febril de infecção ou algo do tipo. A gente também tem o controle da sede, né? Então olha como a sede ela está sendo regulada lá no nosso cérebro. Se eu tenho uma desidratação, por exemplo, dessa região, eu nem controlo mais a sede. Mas se eu tenho uma hidratação ali, o fato de eu não tomar água naquele dia, posso começar a ter o sintoma de sede, que é um sinal que essa glândula começa a mandar pra gente. Fome também é um sinal que ela manda pra gente. Isso faz o estômago roncar, faz a gente ter todos os sinais lá, né, de fome. Comportamento sexual, então o desejo, a libido sexual está relacionado também aos hormônios que essa glândula está produzindo. Expressão emocional, então eu ficar triste com uma notícia triste, eu ficar super feliz com uma notícia feliz, então eu reagir emocionalmente às notícias, às situações, né, ou toda a parte emocional também relacionada aí, como eu falei com vocês, ao hipotálamo. Outra questão, regulação de reprodução, então as células da reprodução humana, né, os óvulos, os espermatozoides também estão sendo produzidos e regulados graças a essa glândula do hipotálamo. E a nossa produção de xixi, nossa produção de urina,
também é relacionada ao hipotálamo, que vai enviar hormônios para o rim. Então, olha como essa glândula que está ali no cérebro ela é importantíssima para regular várias coisas que a gente tem. Tão pequenininha e com uma influência hormonal muito grande aí pelo organismo praticamente inteiro, né? A segunda glândula que a gente vai conhecer é a tireoide. Essa glândula ela fica localizada no pescoço, igual na foto que vocês estão vendo. E aí a gente pode ter dois quadros de alterações dessa glândula. A gente pode ter o hipotireoidismo, tudo que começa com hipo é pequeno, é queda de alguma coisa. E o hipertireoidismo, que significa aumento, grande quantidade de algo. Então, no hipotireoidismo, a gente tem essa glândula murchando, ela diminui de tamanho, porque a secreção do hormônio dela também cai, tá? Então, no hipotireoidismo, é pouco hormônio, tá? E no hipertireoidismo é o oposto disso. No hipertireoidismo, a glândula chega até a inchar de tanto hormônio que ela produz e ela está em atividade constante, tá? Então, ela já tem uma alteração a mais aí para produzir os hormônios. Quais os hormônios que a gente percebe na produção dessa glândula que normalmente vão estar alterados lá nos exames desses pacientes? T4 e o T3, tá? O hormônio T3 e o T4 são dois hormônios que estão relacionados à tireoide. Então, se eu faço um exame e esses dois hormônios estão alterados, eu já desconfio aí de um quadro de hipotireoidismo ou de hipertireoidismo, tá? Já eu volto com essa imagem para a gente falar dos sintomas do hipo e do hipertireoidismo. Ainda mais se vocês conhecem alguém aí, vocês vão identificar aí os sintomas. É importante lembrar que para a tireoide a gente tem alguns medicamentos. A maioria dessas glândulas, quando alteram, a gente tem remédios hormonais que são ou para ajudar a repor ou para ajudar a regular esses hormônios que a gente está produzindo aí alterados, tá? Então, Puran, Levoide, que são alguns remédios para a tireoide, eles estão ajudando a regular tudo isso que a gente conversou aqui, bom? Para a tireoide, já são outras glândulas bem pequenininhas que ficam próximo da tireoide. Esse vermelhinho que vocês estão vendo aí grandão é a tireoide e os pontinhos amarelinhos atrás, os 4 pontinhos amarelos, são as paratireoides. A paratireoide vai produzir um hormônio que a gente chama de paratormônio, coloquei aqui do lado, e ele vai nada mais, né, fazer aí o controle da entrada e saída de cálcio nos ossos. Então, é ele que mantém os nossos ossos fortes, mantendo o cálcio entrando, mantendo a atividade óssea sempre adequada, tá? Algumas pessoas começam a ter dificuldade de controlar o paratormônio, e aí quem responde, quem é influenciado por essa dificuldade é sempre a parte óssea do paciente, tá? Nas suprarrenais, a gente já tem duas glândulas que ficam em cima do rim, por isso que é suprarrenais, elas estão em cima do rim, tá? Essas duas glândulas que vocês estão vendo aqui são as suprarrenais, ó. Aqui a gente tem uma e aqui a gente tem outra, parece duas gordurinhas, né, em cima do rim. Elas vão produzir um hormônio que a gente chama de adrenalina. Esse hormônio a gente fala que é o hormônio de luta e fuga. Toda vez que a gente fica em estado de alerta, ou a gente está com estado de fuga, ou a gente está em estado de luta, né, de aquela adrenalina, aquela agitação mesmo que dá no organismo, é relacionada a essa glândula que vai produzir os hormônios pra gente, tá? Então é ela quem faz a gente ter atividade cardíaca acelerada, disparar o coração, faz todos os sinais lá de alerta que a gente fala, tá? Além disso, no córtex adrenal, que seria dentro dos rins, a gente também tem um hormônio sendo produzido. Esses hormônios aí, eles são hormônios que vão ajudar na questão de metabolizar os açúcares, vão ser anti-inflamatórios naturais que a gente possui no corpo, né? Então, quando eu trato de uma infecçãozinha, uma inflamação de garganta, por exemplo, tô lá com a garganta raspando, de repente ela fica boa. Provavelmente que conseguiu cicatrizar e tratar essa minha garganta inflamada foi os anti-inflamatórios que o meu rim produziu, tá? Que são naturais, são hormônios que a gente está produzindo o tempo todo, que eles podem dar conta, mas podem também não dar conta, tá? E os hormônios masculinos aí que também tem influência nesse córtex adrenal, que vai ajudar muito no crescimento de barba, né? No engrossamento de pelos e tudo mais. Daí é mais forte no público masculino, tá bom? No pâncreas, a gente tem outros dois hormônios também muito importantes. Pâncreas é um órgão do sistema digestivo, a gente já estudou ele, né, em uma outra aula que a gente teve presencial aí no caso. E aí nessa aula a gente falou sobre os órgãos do sistema digestivo, e aí eu tinha mostrado um pouco do pâncreas para vocês. E aí a gente conversou que o pâncreas é um órgão que ajuda muito na digestão de açúcares. Então o pâncreas produz a insulina e o glucagon.
A insulina é para diminuir o nível de açúcar do sangue, né? Que alguns diabéticos chegam a precisar até injetar no organismo. E o glucagon seria para aumentar. Quando você está lá muitas horas sem comer, para você não desmaiar, o nosso próprio corpo produz esse glucagon que é para ajudar a subir o nível, até onde ele conseguir, né? Se caso fique muito tempo, vai chegar uma hora que nem o glucagon vai conseguir continuar subir esse nível. A glândula pineal é uma glândula que produz um hormônio também que algumas pessoas têm dificuldade de produzir e aí tem que tomar remédio, que é a melatonina. A melatonina, gente, inclusive a glândula pineal aqui, ó, na foto vocês estão vendo, ela é bem menor até que o hipotálamo, que foi o primeiro que a gente falou, né? A glândula pineal, ela produz melatonina, que serve para ajudar a gente na questão do ritmo biológico do sono. Então, a melatonina é um hormônio do sono, tá? Tem algumas pessoas que sofrem de insônia, morrem de dificuldade de produzir melatonina e acabam não conseguindo dormir da forma que gostariam. Algumas pessoas, inclusive, têm até o oposto, né? Ao invés de ter pouca melatonina, tem muita melatonina. E aí essas pessoas acabam tendo muito sono e às vezes até ter a doença do sono, que é uma doença de alteração de melatonina aí, onde a pessoa tem um sono absurdo, tá? Então tá relacionado à glândula pineal, bom? Outra glândula aqui, timo. O timo, ele fica em volta da traqueia, aqui na foto dá pra ver ele aqui, ó. Então essa aqui, essa camada aqui, que parece uma gordurinha, tá abraçando a traqueia dessa pessoa. Essa glândula é uma glândula que fica com a gente até a puberdade. Depois da puberdade, ela some. Qual que é o objetivo dela ali durante o período até a puberdade? Ajudar no desenvolvimento do sistema imunológico dessas pessoas. Então, até a puberdade, a gente tem o timo para ajudar a gente a produzir, a liberar o linfócito T, que é célula de defesa para a gente. Então, até ali, o que eu tiver que produzir de sistema imunológico, eu vou produzir. Depois da puberdade, quando o timo for embora, eu já começo a ter uma dificuldade de defesa no organismo, tá? Por isso que muitas pessoas falam, deixa a criança brincar na terra, deixa a criança brincar no chão, ter esse contato, porque daí ela vai desenvolver um sistema imunológico mais forte, né, e tudo mais. Por quê? Porque até essa puberdade a criança tem essa produção de defesa relacionada ao timo que está ali. Depois que o timo for embora, ela já não vai conseguir produzir novas defesas, e aí o que ela já produziu, não produz mais, tá? Aí só através de vacinação, ou pegando a própria doença para se defender e guardando aí os anticorpos. Nos rins, a gente tem a renina, que é um hormônio que ajuda também na entrada de cálcio nos ossos. Então, é um outro hormônio ajudando naquela parte óssea que eu falei. Temos aí o estômago produzindo a gastrina, que é o que vai ajudar no ácido do estômago, aquele suco gástrico. Quando a gente tem uma queimação, por exemplo, o estômago está super cheio de ácido. Isso está relacionado à gastrina, que é um hormônio que ajuda a produzir esse suco, tá? No duodeno, que é uma região do intestino, a gente já tem ajuda aí na estimulação do suco pancreático, na questão da bile, que é tudo para ajudar na questão digestiva, tá? Então, no duodeno a gente tem uma glândula que regula o pâncreas, que regula a vesícula biliar, que regula a mobilidade desse intestino, quanto esse intestino vai se mexer para que o alimento seja processado. Então, a gente tem uma outra glândula importante lá no intestino, regulando tudo isso que eu falei para vocês, tá? Nos órgãos reprodutores masculinos e femininos, também temos glândulas famosas, que são glândulas que também vão ajudar nessa reprodução. O testículo, que a gente vai falar no próximo vídeo, a gente tem a produção da testosterona, que é um hormônio masculino super importante para as características masculinas, mas também para produzir os espermatozoides aí, né, para ajudar na parte reprodutora. E nos ovários, que são glândulas femininas, temos a produção do estrógeno e da progesterona, que são hormônios femininos, que vão dar características femininas, vão ajudar na questão da formação do útero para receber o bebezinho, né, o endométrio, e também para ajudar aí na parede desse útero, controlando todo mês o nosso ciclo menstrual. Então, todo mês o ovário, através desses dois hormônios, prepara o útero para que venha um embrião e seja formado ali naquele órgão feminino, tá? Se esse embrião não acabar implantando, ele também vai fazer com que descame essa camada de sangue
e aí encerre o ciclo daquele mês. Todo mês, né, esses dois hormônios estão controlando tudo isso, tá bom? Bom, doenças então de tudo isso. Lá quando eu falei para vocês do pâncreas, quando a gente não tem uma produção, por exemplo, da insulina, a gente começa a ter uma doença aí que é o quadro da diabetes. Então, diabéticos não produzem insulina no pâncreas, que é um hormônio, e aí automaticamente ele começa a ter que injetar esse hormônio no próprio corpo dele. Então, eles fazem a aplicação das insulinas ou usam remédios para ajudar nisso, tá? Outra doença que eu tinha comentado na tiroide é o hipo e o hipertiroidismo. No hipo, a gente começa a ter alguns sintomas como o cabelo mais seco, a pele mais ressecada, essa pessoa sente bastante cansaço, uma irritabilidade maior, né? Uma insônia, tá? Que são alguns sintomas do hipotiroidismo. No hipertiroidismo, quando esse hormônio está em grande quantidade, a gente já começa a ter a questão da perda de peso. Essa pessoa tem os olhos um pouco maiores e mais saltados, soa bastante, o pescoço pode inchar, que é por causa da glândula que está aqui. Como ela aumenta de tamanho, a gente percebe que ela está mais inchadinha, tá? Então, são alguns sintomas que vão precisar ser tratados com hormônios como Puran, Levoide, que são aqueles remédios que eu falei para vocês para tiroide. Aqui eu trouxe também uma outra doença mais rara, mas existe, que é a tiroide de Hashimoto, que é uma alteração do próprio organismo, é autoimune, o próprio organismo produz essa alteração, e ela traz alguns sintomas muito parecidos com o do hipertiroidismo. Então, o pescoço também dá uma inchada, os olhos ficam mais saltados, só que a causa aqui é autoimune. Então, é o próprio organismo tentando destruir o organismo dessa pessoa, né? É uma defesa meio que descontrolada. E aí, nesse caso, a pessoa também tem alguns sintomas do hipertiroidismo, tá? O bócio, que é quando a gente tem essas glândulas super inchadas por conta de algumas dificuldades de nutrientes. Então, nessa foto aqui, essa mulher ela tem a glândula do bócio aumentada só de um lado do pescoço. Na foto que eu mostrei lá no começo do vídeo, a pessoa tinha dos dois lados, então ficava com tudo inchado assim, tá? Essa doença é causada pela falta de iodo. Então, quando a pessoa não consome alimentos com iodo, isso faz desregular a glândula e aí aparece a doença. Hoje é mais difícil de aparecer porque todos os sals, né, que a gente compra no mercado, ele já vem iodado. Então, essa doença aí é menos comum, tá? Doenças graves, como doenças autoimunes, né, que interferem na tireoide. Então, tem outras doenças aí espalhadas. Algumas alterações de gorduras no sangue, que são as dislipidemias, que são essas gorduras que ficam nas veias, nos vasos sanguíneos. Temos a síndrome do ovário policístico, que daí produz um monte de cisto no ovário, e aí desregula a menstruação, desregula um monte de coisa. Vou falar de ovário policístico daqui a pouco no outro vídeo. E por aí vai, tá? Esse monte de doença que a gente falou, todas relacionadas a essas alterações de glândulas e hormônios que eu citei para vocês aí ao longo do vídeo, tá bom, gente? Qualquer dúvida, estudem aí o capítulo 13 de vocês, podem me chamar lá no WhatsApp e assistam aí o próximo vídeo, que é do capítulo 14, que eu vou pedir uma atividade para vocês, tá bom? Qualquer coisa podem me perguntar. Até mais!